Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Carol e esse vídeo é sobre o meu relato de parto. Então, gente, tudo começou assim no dia 18. Eu acordei assim, um dia normal, só que eu notei que eu tava tipo como se fosse cólica, sabe? E ela estava tipo bem fraquinha. Aí meu marido foi trabalhar, tal, e eu fiquei em casa. Só que quando foi assim, por volta da hora do almoço, elas começaram a aumentar, começaram a ficar assim, bem forte. Até então, assim, tudo bem, né? Eu não tava tão preocupada. Só que depois da hora do almoço, elas começaram a ficar muito forte, assim, e parecia que não passava. E doía as costas, aí vinha pra frente e ficava desse jeito, né? Aí eu fui, liguei pro meu marido e falei pra ele que eu tava assim com dor, que eu não sabia o que que era. E eu notei que quando eu fui fazer xixi, começou a sair tipo. Aí como se fosse uma coisinha meio gosmenta transparente, né? E a gente tem mania de tudo querer olhar no Google. Aí no Google tava falando que podia ser o tampão mucoso. Aí eu comecei a ficar preocupada, né? Porque eu só tava de 34 semanas. Mas aí eu falei, ah, não deve ser. Aí eu esperei ele chegar do serviço, né? Que não teve como ele vir antes. Aí quando ele chegou, ele me levou pro hospital. Aí quando chegou no hospital, até que não demoraram muito para me atender. Aí eu fui, tirei a pressão, né? Todo aquele procedimento que tem que fazer. E tava assim, tranquilo. A médica falou assim: ah, aparentemente tá tudo bem, vamos fazer o toque. Gente, nossa, da hora que ela fez o toque, que dor, gente. Nossa, eu quase que dei um berro lá, porque eu nunca tinha feito, né? Nem imaginava assim como que era. Aí ela falou assim: olha, mãezinha, tá tudo ok. Provavelmente, né? Ela falou assim: tá tudo ok. Aparentemente é dor pélvica, isso é normal, né? Pro tempo de gestação que você tá, e eu vou te dar um remédio pra dor. E ela foi e me deu um remedinho pra dor, né? E eu praticamente passei o resto da noite no hospital tomando lá o remédio pra dor, e aí dela me mandou embora pra casa. Aí chegando em casa, assim, eu não consegui dormir, não achava jeito. Nossa, virava do lado, virava do outro, e aquela dor que não passava. Aí eu nem sei que horas que eu fui dormir, porque pra mim parece que eu nem consegui dormir assim, sabe? Aí chegou no outro dia de manhã, meu esposo foi trabalhar e falou pra mim, né, qualquer coisa, pra me ligar pra ele, mas eu já não tava assim sentindo dor, ainda tava, né, como se fosse cólica, mas bem fraquinho. Aí ele foi trabalhar e eu fiquei em casa. E eu vi que eu tava tipo assim, tava estranha, tava me sentindo estranha, tava ficando meio triste, meio preocupada, tava com vontade de fazer as coisas, ao mesmo tempo não tava, assim, não sei dizer, eu tava estranha, como se, como que eu posso dizer? Ah, como se meu corpo já tivesse preparando, assim, sabe, pra alguma coisa. Aí foi e voltou as cólicas. Aí começou a dar cólica, só que dessa vez era muito mais forte. E é uma dor assim, como que eu posso descrever? Era uma cólica, mas como se ela viesse em forma, tipo assim, como se fosse uma pontada. Vinha assim, aí você faz aquele ai, tipo, e já passa. Tava assim, eu falei, ah, né, tudo bem. Aí eu já fui, mandei mensagem pro meu marido de novo e falei, ó, tô começando a ficar com dor de novo, né, pra ele já ficar meio esperto lá. Aí, beleza. Aí foi indo, só que essas dores foi aumentando de novo. Aumentando, 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 aumentando. Ao ponto que eu tive que deitar na cama e tentar dormir. Porque já. Nossa! Tipo assim, eu quando eu tô com dor, eu fico muito estressada. Então eu já comecei a ficar estressada porque não passava. E eu tomei remédio pra dor que me passaram pra casa, não saía, eu comecei a ficar preocupada porque eu não conseguia comer, não conseguia nada, porque tipo, parecia que tava saindo a fome e tudo, né? E aquela dor. Aí eu ia, respirava devagar, soltava pra ver se aliviava um pouco e nada. Tentava dormir, não conseguia, ficava virando de um lado pro outro e nada. E eu sozinha em casa, sozinha, e não queria falar com ninguém, mandar mensagem pra ninguém. Só mandei pro meu marido mesmo, né? Porque eu já tava
meio que sentindo que eu tava entrando em trabalho de parto, só não queria acreditar, né? E eu fui, pesquisei no Google e praticamente eu tava com tudo, gente. Todos os sintomas. E só faltava a contração, né? Porque o que eu tava sentindo, eu não tinha certeza se era contração por ser meu primeiro filho. E eu queria acreditar que não era. Aí depois as dores começou a aumentar num ponto que eu comecei a vomitar. Completamente. Comecei a vomitar, vomitar, vomitar e eu comecei a ficar preocupada. Eu mandei mensagem pro meu marido. Falei, Dani, tem como você vir embora? Porque eu tô passando mal. Aí ele, já que eu cheguei em casa. Aí nessa hora, gente, meu intestino, tipo, meio que soltou, sabe? Fui no banheiro e começou a querer sair tudo. E eu achei estranho, porque na gravidez eu tinha muita dificuldade. Tanto que eu tinha que tomar laxante às vezes, né? Porque ficou tudo preso. E soltou. E eu comecei a lembrar que dos relatos de parto que eu assistia, a maioria das meninas falava que acontecia isso antes, né? Aí eu já comecei a ficar preocupada porque, tipo, foi muito fácil. Aí depois eu fui, comecei a vomitar de novo. Aí nessa hora meu marido chegou. Aí ele falou assim, Carol, vai tomar um banho que eu vou te levar no hospital. Isso era umas 6 horas mais ou menos assim. Aí eu falei assim, eu não vou no hospital porque, né, vão me dar remédio, mandar voltar pra casa. E eu aguento, tá tranquilo, eu não vou, só fica aqui comigo. Aí, por fim, aconteceu a imprevisto e ele teve que sair, teve que ir lá resolver umas coisas do serviço dele, né? Eu fiquei em casa. Aí, nesse tempo, eu mandei mensagem pro meu primo falando pra ele, né, se tinha como ele orar por mim, porque eu já tava ficando preocupada. Porque, especialmente nesse dia, gente, eu orava assim e parecia que, sei lá, Deus não tava me escutando, tipo, eu me sentia sozinha. E começou a passar, tipo, um monte de coisa na minha cabeça, eu comecei a ficar com medo. E ai, lembrando agora, gente, o meu cachorro, ele ficou o tempo todo do meu lado. Onde eu ia, ele ia atrás de mim. Tipo, ele não desgrudou de mim nem um minuto, assim. E quando eu deitava, assim, ele vinha na cama, subia e deitava, assim, em cima da minha barriga. Parece que ele tava sentindo, sabe? Porque eu comecei, assim, a ficar com medo. Porque, gente, eu sempre tive muito, 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 muito medo de parto. Muito. Aí eu fui até, tem um caderno de oração. Se eu lembrar, depois eu coloco aqui pra vocês. E eu lembro que uma das orações que eu fiz foi sobre o parto. Falando pra Deus que eu queria um parto natural, o máximo possível, e que eu não me importava com a dor. O importante era que Deus estivesse ali comigo, né? Que a presença dele estivesse ali. E o Senhor, ele usou esse primo meu que eu pedi oração uma vez pra falar que ele tava cuidando de tudo, que o parto ia ser uma bênção. Então eu tava assim, descansada, mas eu tava com um pouco de medo. Mas eu tava confiante, porque eu falei pro Senhor, né, que eu queria um parto natural, que era meu sonho, apesar do medo, mas eu queria saber como que era a dor, né, ter a minha experiência e que não me importava a dor. O importante era que o Senhor estivesse ali comigo. Só que nesse dia parecia que Deus tinha me deixado sozinha. E quando meu marido chegou, né, ele falou assim: toma um banho que eu vou levar você pro hospital. Aí eu falei pra ele que eu não ia. Continuei falando que eu não ia. Ele falou: não, Carol, agora eu vou te levar. Independente se vão mandar a gente voltar pra casa, mas vamos lá ver o que tá acontecendo. E depois ele me falou, né, que tinha sentido da parte de Deus que era pra ele me levar aquela hora. Aí eu fui tomar banho, que eu já tava, gente, desculpa o carro. Aí eu fui tomar banho e, gente, eles falam que água quente alivia. No meu caso, não aliviou, aumentou a dor, parece. Aí eu lembro que eu ficava, tipo, com a mão assim na parede, deixando a água cair aqui nas costas. Nossa, aí parecia que tava abrindo assim meu quadril e eu começava, tipo, parecia que eu tava uivando já. Porque aí começou a ficar muito forte a dor e eu tava me sentindo muito fraca já, assim. Parece que eu não tava raciocinando direito já. Enquanto eu tomava banho, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito de Jesus. Sim, gente, esse é o meu relato, né? O que aconteceu comigo. E eu vou ler aqui pra vocês um pouquinho sobre o que o Senhor falou pra mim. Dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento.
Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Estas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. Aí depois disso, gente, eu até fiquei calma porque eu comecei a lembrar que o sofrimento que Jesus passou, aquela dor nem se comparava com isso. Se você escutar os barulhinhos, o Anthony tá aqui. Eu vou ter que terminar o vídeo assim. Aí eu comecei a entender o que o senhor tava falando comigo, né? Que eu não tava sozinha. Eu podia não estar sentindo a presença dele naquele momento, mas eu não tava sozinha. E que aquele é o momento que eu ia ter que passar. Aí eu peguei, terminei de trocar de roupa, separei os documentos e, gente, eu peguei a primeira roupa que eu achei. Nossa, que horror. Aí eu peguei a primeira roupa que eu achei, peguei um edredom porque tava frio, peguei a minha bíblia, uma garrafinha de água e a gente foi pro hospital, né? Aí chegando no hospital eu já tava andando com muita dificuldade, tava parecendo uma pata. Gente, tô olhando em toda hora aqui que ele tá aqui mamando. Aí eu tava parecendo uma pata já, andando toda meio que aberta já, assim, bem devagarinho. Aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, vai indo lá fazer a ficha que eu vou usar o banheiro, porque daí começou a dar vontade de fazer cocô de novo. Eu acho que pode falar cocô, né, gente? Será? Tá. Enfim, aí eu fui no banheiro, enquanto ele ficou lá. Aí na hora que eu entrei no banheiro, assim, que eu sentei, assim, na privada, gente, veio aquela vontade de vomitar. Eu só puxei a lixeira, assim, que tava na minha frente e, nossa, eu soltei um monte de água. Nossa, parecia que eu ia morrer, porque daí meu corpo começou a tremer, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu falava, Senhor, me ajuda, cuida de mim, cuida do meu filho. E aí eu peguei e começou a dar vontade, né? E eu fazia força e não saía nada. Aí, quando eu levantei, eu senti minha perna tremendo, assim, né? Aí eu fui saindo com um pouco de dificuldade. Aí eu fui lá, lavei a mão, coloquei a máscara de volta, né? Porque tava em época da pandemia ainda. Aí eu fui lá, meu marido não tinha feito a ficha ainda. Aí a moça me chamou, eu passei os dados pra ela e falei pra ela que eu ia precisar de uma cadeira de roda, que eu já não tava conseguindo andar. Aí ela falou assim, tudo bem. Aí eu sentei e não foi coisa de 5 minutos. Ela chegou com a cadeira de roda, só que não deixaram meu esposo entrar. Porque protocolo do hospital, essas coisas assim, né? Aí falaram pra ele que qualquer coisa voltavam lá pra chamar ele, né? Se precisasse. Aí eu entrei, aí só tinha eu. Lá no lado das grávidas, não tinha nenhuma gestante, então chamaram rapidinho. Eu dei entrada no hospital, era 10h21 da noite. Eu tenho até o papelzinho que eles colam na gente, né? Aí era 10h21. Aí não foi nem 5 minutos me chamaram na triagem, né? Pra tirar a pressão, né? Perguntar o que eu tava sentindo. E falou pra aguardar que o médico ia me chamar. Aí nesse tempo, deu vontade de ir no banheiro de novo. Parecia que eu, tipo, né? Tava querendo fazer cocô lá. Aí eu fui no banheiro e dessa vez eu fiz assim, força, tipo, e não saiu nada. Só que quando eu levantei e olhei assim na privada, já tava cheio de sangue. Aí eu comecei a ficar com medo, porque eu passava assim a mão na barriga e eu não sentia mais ele mexendo. E até então ele tava mexendo. Aí eu comecei a ficar com medo, eu falei, o que tá acontecendo? E aquele sangue assim. Aí eu coloquei a calça, voltei pra cadeira de roda, né, que eu tinha ido andando. Sentei na cadeira de roda, aí o médico me chamou, foi lá, pegou a cadeira de roda e levou pro consultório. Aí ele perguntou o que eu tava sentindo, daí eu falei que eu tava com muita dor e que eu tinha acabado de ter um sangramento no banheiro. Aí ele pediu pra mim, né, tirar a calça e subir na maca que ele ia fazer o exame de toque. Aí eu não consegui subir na maca direito, né, gente? Porque tava tendo contração ali. Aí subi meio com dificuldade, fiquei só na ponta da maca, né? Ele falou que não precisava deitar.
Aí ele veio com aquele aparelhinho que eu esqueci o nome, que escuta o coraçãozinho do bebê. Ele falou, ó, tá tudo bem com seu filho, o coraçãozinho dele tá batendo bem. Aí ele pediu licença e foi fazer o toque. Só que, gente, eu tava esperando sentir uma dor terrível de novo, porque da moça que eu tinha feito no dia anterior tinha doído muito. E o médico não, ele colocou a mão assim e eu não senti nada. Falei, ué, tá estranho. Peraí, gente. Aí eu achei estranho, né? Porque eu tava esperando aquela dor e eu não senti nada. Aí ele pegou e falou pra mim assim, esse é o primeiro filho? Aí eu falei assim, é. Aí ele deu um sorriso assim, falou assim, parabéns, 9 centímetros. Aí na hora, gente, eu parei, eu fiquei tipo, como assim? Aí ele, 9 centímetros, seu filho tá nascendo. E chamou a moça e falou assim, leva ela pro centro obstétrico que o filho dela tá nascendo. Aí eu falei, não, mas meu marido tá aqui, tem que chamar ele. Aí ela, não, vamos chamar. E perguntou o nome dele e tal, né? Aí eu falei que era Marcos Daniel. Ela ainda falou, ai, chama o Marcos Vinícius. Aí eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, vou chamar a pessoa errada, não vai dar tempo. Só que aí falaram, né, que era acompanhante de Ana Carolina, ele sabia que era ele. Aí ele ainda falou, né, que a moça falou pra ele. Explicou o caminho e falou assim, corre que seu filho tá nascendo. Aí quando me levaram na cadeira de rodas, chegou lá, a moça perguntou de quanto tempo que eu tava, daí eu falei pra ela 34 semanas. Aí ela falou que ia ter que me passar um antibiótico, né, pro pulmãozinho dele, por causa de ser prematuro e tal. Aí passou o antibiótico, aí foi assim, o único remédio assim que me deram, o único medicamento. Aí ela falou pra mim terminar de tirar minha roupa, porque eu já tinha ido praticamente sem calça, né, que nem deu tempo de colocar a calça. E subi na maca. Aí era uma maca meio inclinada assim. Aí eu fui subir na maca e nessa hora meu marido chegou. Aí a médica sentou assim na minha frente, meio que segurando a minha perna pra cima assim. E falou assim, ah, mãezinha, se você sentir vontade de fazer força, é só fazer força, que seu filho já tá nascendo. E, gente, eu tava, tipo... Não sei explicar, eu não falava nada, eu olhava assim pra cara do meu marido, tipo, meio assustada e falava, Deus, o que tá acontecendo? Eu tô com medo. Parecia que eu tava... Ai, tipo, como se eu tivesse anestesiada, sabe? Eu tava, tipo, muito assustada, porque eu não fui esperando isso, apesar, né, de já imaginar. Porque eu não tinha levado nada dele, nada pra mim, tipo, nossa, e eu tava pensando nessas coisas na minha casa, que não tava pronta pra receber ele ainda, e eu vou contar isso em outro vídeo. E eu tava muito preocupada. E eu não tava, assim, conseguindo raciocinar direito o que tava acontecendo. E ela falando isso pra mim, daqui a pouco eu falei pra ela, eu falei assim, eu não quero, eu tô com vontade de fazer cocô. Aí ela falou, não, lindinha, é seu filho que tá nascendo. Porque era a vontade era igual, né? Aí ela falou assim, e a força é igual, só que você faz força e segura. E eu lembro que foi 6 forças. Aí a primeira força que eu fiz não teve resultado nenhum e meio que começou a doer, assim, mais a parte do osso, assim, do quadril. Aí ela falou assim, prende a respiração quando você fizer força. Só que daí ela ficou olhando assim, aí ela foi e falou assim, peraí um pouquinho. Daí ela veio com uma bacia e um negócio comprido branco, falou pra mim levantar a bunda, né? Aí ela enfiou a bacia embaixo e eu deitei em cima. Aí ela falou pra mim ficar relaxada porque ela ia ter que estourar minha bolsa, porque minha bolsa não tinha estourado, né? Só tinha saído o tampão, mas não tinha estourado a bolsa. Gente do céu, que dor que foi aquilo. Daí a hora que ela enfiou aquele negócio, tipo, meio que rodando assim, nossa, eu sei que eu dei um berro assim, eu meio que me torcia toda, parecia um bicho. Nossa, mas doeu demais aquilo lá. Aí ela falou assim, agora é só você fazer força. Aí eu fiz uma força e eu senti, acho que foi a hora meio que ele tava indo. Daqui a pouco eu fiz mais uma. Aí nessa força eu senti que eu já tava ficando sem, tipo, no corpo, porque eu senti meu corpo ficando mole e eu tava meio que tremendo.
Aí eu fiz mais uma e eu senti começar a meio que arder, só que um pouco. Tipo assim, não era muito ardência ainda, era um pouco, né? Aí eu falei assim, eu não vou conseguir. Eu fiquei achando, falei, não vou conseguir. Aí daqui a pouco meu marido olhou assim e falou que tava vendo o cabelinho dele. Aí, só que eu não sabia se ele tava falando verdade ou se ele tava, tipo, né, falando pra me animar. E a médica, vai, guerreira, você consegue, faz força, você consegue, tipo, né, dando um apoio. Aí eu respirei fundo, falei assim, Senhor, eu não tenho mais força, me ajuda. E, gente, nossa, naquela hora eu dei tudo que eu tinha, assim, eu só dei aquela respirada funda e fiz a força, tipo, o máximo, assim, que eu podia. Meu esposo falou que achou até que eu ia morrer, que ele falou que olhava pra mim e eu tava ficando roxa. E, gente, acho que foi, assim, o máximo de força que eu já fiz toda a minha vida. Porque eu apertava, tinha dois negócios de segurar assim, eu segurava de um lado, só que pra mim tava ruim, né, porque eu sou baixinha, eu não alcançava direito. E a outra eu segurava a mão do meu marido. Aí ele fala, né, que dava pra ter noção pela força que eu tava apertando a mão dele. E eu apertava assim, que eu fui, tipo, ficando sem ar. E nessa hora, gente, eu comecei a sentir uma ardência, assim, gente. Mas era uma ardência muito grande quando passa a cabeça, assim, já não era uma dor, sabe? Era uma ardência, tipo assim... Ah, igual quando você rala, assim, no asfalto, que fica aquela aguinha, sabe? Você joga álcool, alguma coisa assim, aquela ardência. É assim, pra mim não foi, tipo, aquela dor. Não, nossa, parecia que tava passando fogo. Tipo, ardeu bastante. Mas, tipo assim, foi rápido. Meio que eu senti essa ardência e puf! Tipo, meio como se ele tivesse espirrado, sabe? Aí espirrou um monte de sangue em mim, assim. Aí já pegaram, levaram ele pra fazer os procedimentos, né? Por ele ser prematuro. Aí depois deram pra mim um pouquinho e já levaram ele pra incubadora. Aí eu só fui ver ele no outro dia, né? E eu cheguei no hospital 10h21 e 10h58 ele nasceu. Tipo assim, eu achei que foi até que bem rapidinho. E aí nessa hora eu olhava assim pro meu marido, tipo, já foi? Tipo, ele nasceu, meio que eu fiquei desse jeito, assim, meio desnorteada, sabe? Porque na hora que ele saiu, gente, acabou a dor. E eu tava esperando, tipo, né, sentir a dor da morte. Sentir outra dor de nascimento, né, na hora que saísse a placenta, porque nos relatos que eu vi falaram que dói. Só que eu não senti nada e eu olhava assim pro meu marido e perguntava, Dani, e a placenta? Eu ficava perguntando pra ele toda hora da placenta e ele falando que já tinham tirado, só que eu também não senti dor pra tirar a placenta. E eu achava que eles iam me mostrar, ia perguntar se eu ia querer, lógico que eu não ia querer, né? Mas eu achei que iam perguntar, né? E tipo assim, gente, graças a Deus, né? Foi super rápido. Pra mim, o que doeu mais foi a contração e a parte da amamentação, que a amamentação também vai ser o tema pra outro vídeo. E o período, assim, que ele passou no hospital. Agora, a dor do parto em si, gente, pra mim foi meio que uma ardência forte, como se estivesse passando um fogo. Pra mim, acho assim que a contração doeu bem mais. E foi isso. Aí, assim que ele nasceu, né, parou de doer. Aí sumiu a dor. Aí a barriga já ficou mole, murcha. É muito estranha a sensação, principalmente na hora que você ri, que ela balança. Gente, é muito estranha a sensação. Aí eu fiquei lá ainda, tipo, olhando, né, o que tá acontecendo, que levaram ele, né? Aí a médica veio, gente, aí ela me deu uma injeção na coxa, mas era intramuscular, no músculo da coxa. Nossa, que dor! Meu marido fala assim que na hora minha cara repuxou todinha. Aí ele até ficou rindo de mim depois. Aí ela falou que era pra evitar de ter hemorragia, né? Aí deu essa injeção e ela falou que eu tive laceração de grau 1. Aí me deram 3 pontinhos. Aí ela explicou pra mim como que ia ser a cicatrização, tudo. E, gente, assim, eu não senti dor na hora de dar ponto, né? Porque já tava tudo, né? Eu senti assim como se fosse umas picadinhas de agulha,
que ela dá anestesia primeiro, como se fosse tipo umas picadinhas assim. E é picadinha de agulha, né? Mas é umas... Ah, uma picadinha assim. E na hora que puxa a linha, que é estranho, é um incômodo, gente, eu não sei descrever a sensação não, é estranho. E ela fala, ó, agora vai dar um leve incômodo. Assim, não é aquela dor, mas é muito estranho, sabe? Você sente repuxando. E depois, assim, eu ficava com medo de fazer xixi, né? Parecia que ia abrir, mas, gente, era muito pequenininho o cortinho. Mas a sensação era muito estranha. E ficava, tipo assim, ardendo, assim, quando ia fazer xixi. E foi isso, gente. E graças a Deus foi super de boa. E esse foi o meu relato. E agora eu vou passar algumas fotos pra vocês, gente. Nossa, as fotos tá um desastre, completo desastre. Mas, né, graças a Deus meu marido ainda conseguiu tirar essas fotos, porque é as únicas que tem do momento, porque foi tudo, né, tipo, a gente não teve nem tempo de pensar direito. E, assim, as fotos são nos piores momentos que ele podia tirar. Uma hora ele tirou na hora que eu tava tomando ponto, a outra ele tirou assim que eu tinha acabado de tomar a injeção que eu falei pra vocês. E eu vou deixar a fotinha aí pra vocês, gente, o peso do Anthony, o horário, tudo certinho. Olha aí, gente, aí que eu tava tomando ponto, aí eu tinha acabado de tomar a injeção, tava morrendo de dor, a cara da pessoa, misericórdia. E aí ele já tinha nascido, eu tava mais tranquila. Aí é a fotinha dele no momento que ele nasceu e aí é quando colocaram ele um pouquinho no meu colo. Espero que vocês tenham gostado. E para as mãezinhas ou os papais que tá assistindo junto, que o Senhor abençoe a hora de vocês, que venha ser um parto tranquilo, que corra tudo bem. Eu sei que cada parto é um parto, mas que o seu parto venha a ser abençoado em nome de Jesus. E independente da sua religião, do que você acredita, né? Que você venha ter uma boa hora e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você possa ficar calma. Porque eu acho que é muito importante a gente ficar calma nessa hora. Porque eu também tinha, gente, muito medo, tanto que eu não queria ter filho por causa disso, porque eu tinha muito medo do parto, era só as pessoas me falar de parto que, nossa, minha mão começava a suar quando eu assistia no YouTube, então. E, tipo, foi super tranquilo, o Senhor me surpreendeu de uma tal maneira que, gente, eu só tenho que agradecer. E espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar seu like, compartilha aí com suas amigas. E se inscreve no canal, né, pra você acompanhar os próximos vídeos. Que Deus te abençoe. E é isso. Um beijo e tchau!